queria dar continuidade com vocês sobre aquilo que nós temos conversado sobre discipulado, não é? Seguindo Jesus e esses princípios do discipulado cristão. Como é importante, não é? Essa palavrinha discipulado, de uma forma especial, faz parte da minha vida, da trajetória. O Senhor colocou pessoas perto de mim que me ensinaram o valor que discipular tem. E algumas coisas também foi aprendido meio, como a gente fala aqui no Nordeste, meio na marra. Mas é um privilégio poder ser discipulado e poder também discipular, ter pessoas próximas, perto de nós, que a gente senta para conversar, tomar café e conversar sobre a Bíblia, né, sobre Deus. E a gente já tem falado muitos assuntos que envolvem o discipulado, não é? Oração, Bíblia, essas verdades espirituais, né? Enfim, tantas coisas, e a gente tem desde da semana passada conversado sobre disciplinas, né? Disciplinas espirituais. Semana passada a gente conversou sobre uma que nós falamos muito sobre ela, que é a oração, mas a gente falou que a oração é uma disciplina. Eu até mencionei com vocês que eu tinha começado com a caminhada e tentado corria meu tempo era pouquinho de corrida, e à medida que os dias se passam, né, essa disciplina vai acontecendo, não muito tempo, mas todo dia um pouco, isso foi aumentando, e quando eu menos percebi, o que eu não conseguia chegar a 10 minutos, já são 30 minutos de corrida. E isso é da disciplina. A gente viu um exemplo agora, né, para quem acompanhou, eu gosto muito das Olimpíadas, não é? E vibrei com cada medalha que o Brasil ganhou. E assim, eu vendo depois as entrevistas e o depoimento dos atletas, que assim, passam 4 anos, né? 4 anos, né? Nesse caso agora passaram até mais de 4 anos, treinando todos os dias, se esforçando muito, para depois fazer uma prova, que é uma prova de 2 minutos, de 4, de 5 minutos, e eles não podem errar ali, mas o que faz você conseguir vencer uma prova que dura 2 minutos é exatamente 4 anos de treino constante, todos os dias, com alimentação regrada. Isso é disciplina. E a gente usou isso como exemplo para falar das questões de Deus na nossa vida. Por exemplo, a oração, ela é uma disciplina. Não é fácil orar. Não é fácil gastar um tempo de oração. Não, é difícil. E às vezes a gente começa a orar e a gente para rapidão. Então, isso é uma disciplina. Todos os dias a gente faz isso, a gente vai ganhando esse hábito e melhorando. E hoje é uma ideia de meditar sobre a Bíblia, sobre também a meditação da Bíblia, que também é uma disciplina. E para isso eu queria ler com vocês, esqueci até de dizer a Jonatas, mas é o Salmo de número 1, Salmo 1, né? Livro dos Salmos, o primeiro salmo desse livro dos Salmos, né? E como é um texto, não é longo, não é pequeno, dá para gente ler todo mundo, né? Dá para gente ler todo e conversar sobre essa meditação na Bíblia, né? Então, estou com ele aberto aqui no meu computador, mas às vezes eu leio com você aqui na projeção que fica aqui na tela. Então vamos lá, Salmos de número 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, ele que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada ao vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Eu acho interessante a questão da disciplina na meditação bíblica e falando desse texto aí, né? Porque eu estava refletindo sobre os tipos de meditação que se faz.
E, por exemplo, na meditação tida como uma meditação oriental, coisas desse tipo, é muito interessante como alguns dizem, olha, a meditação, ela é um esvaziar da mente, é uma mente vazia, é não pensar em nada, é passar um momento com a mente totalmente vazia. Isso é uma certa filosofia, né, de algumas religiões, algumas práticas. Mas a meditação que a gente aprende nas escrituras, na Bíblia, ela não é uma meditação para deixar a mente vazia, mas para preencher a mente do conteúdo que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, é aquilo que Deus tem para nós. E não é a meditação, a gente pensa, poxa, a meditação é um tempo onde eu vou ter uma experiência sobrenatural aos meus olhos com Deus. Não. As experiências que a gente tem com Deus são válidas demais, e é importante, eu gosto de compartilhar quando eu sento com as pessoas, gosto de ouvir as experiências que as pessoas tiveram com Deus, mas, porém, eu queria também dizer isso, as experiências pessoais que nós temos com Deus, elas, quando testemunhadas, podem trazer edificação, mas elas não são regras para a vida das pessoas. Às vezes Deus tem um agir, um trabalhar que faz conosco, mas não é uma regra que tem que fazer com todo mundo, não. Agora, meditar na Bíblia, né, preencher a nossa mente, aí sim é uma regra que Deus quer para todos. E que nós possamos, então, fazer isso, meditar, trazer a palavra de Deus e todos os dias nos regrar dessa palavra, meditar nessa palavra, porque o texto fala que devemos meditar de dia e de noite. O texto, eu gosto muito da Bíblia nos textos mais claros, não é? Gosto quando Jesus, por exemplo, gosto quando Jesus ele fala de alguma parábola e ele mesmo explica a parábola, porque aí não me dá margem para que eu precise interpretar. O Senhor Jesus está explicando. Esse texto, esse Salmo de número 1, ele é muito claro nas coisas que ele fala. Mas vamos tentar ler ele, não é? Eu vou compartilhar aqui, lançar um verso ou outro aqui para gente ler, mas vamos tentar ler, refletir sobre algumas coisas que ele pode nos apresentar. Eu acho que uma visão panorâmica desse Salmo de número 1, e eu queria falar isso em primeiro lugar, é que na meditação que a gente tem da Bíblia, é preciso que nós possamos começar a ter satisfação em meditar na Bíblia. Poxa vida, satisfação em meditar na Bíblia e tem uma meditação individual, com um devocional, ou só com devocional, com algo que acompanha, né? Aqueles livrinhos devocionais que acompanham, ou só com a leitura mesmo, que é um devocional também, enfim. Mas é preciso ter satisfação, gosto, né? Eu vou falar o nosso nordestinês aqui. Ter gosto por meditar na Bíblia. O Salmo de primeiro, ele está dando essa ideia aí, de que aquele que serve ao Senhor, ele tem gosto, tem prazer na lei do Senhor, ele se importa, ele quer meditar na Bíblia. Eu queria perguntar a você, não precisa responder nos comentários, é claro, qual o grau de satisfação que você tem quando medita na Bíblia. E eu quero ser honesto com vocês. Às vezes, assim como a oração, a meditação pode se tornar algo enfadonho, cansativo. Mas nós precisamos manter essa disciplina ao ponto de tomar gosto pela leitura e pela meditação das Escrituras. Então, essa é uma verdade que eu quero dizer. E como isso acontece? Porque, de repente, a pessoa está sem gosto de ler a Bíblia, está sem gosto de meditar, né? Nem só de ler. Ler, às vezes, a gente, poxa, abre o texto ali, li 2, 3 capítulos facinho. 10 minutos, às vezes, para mim, a minha experiência, 10 minutos eu leio 3 capítulos, 4 capítulos da Bíblia, tranquilo, com reflexão do texto ali. Mas não é só a leitura, é o gosto pela meditação nas Escrituras. E aí também não é a quantidade do texto que a gente lê. Poxa, hoje eu li 10 capítulos, hoje eu li um livro inteiro da Bíblia. É mais do que isso. É claro que você pode fazer uma leitura longa, passar horas, mas é mais do que isso. Às vezes é pegar exatamente um texto pequeno, como é o Salmos de número 1, e degustar, meditar,
se deleitar, se alegrar naquele pequeno texto, extrair dele várias verdades, ver o Senhor ministrar o seu coração. Então, o que eu quero lhe dizer é que nessa disciplina da Bíblia, não é só a leitura, mas a gente lê para ter satisfação na leitura, gosto pela leitura que a gente faz, seja uma longa leitura, seja uma leitura curta, seja um livro inteiro da Bíblia, seja um capítulo, seja um parágrafo, é importante a gente ter gosto pela leitura, tá certo? Agora, uma outra verdade que quero compartilhar com vocês, aí vem as coisas que essa meditação traz como consequência para a gente. Quando a gente medita, quando a gente entende as Escrituras, e eu queria fazer uma separação de uma coisa aqui, viu? Entende não de forma religiosa. Quando eu digo de forma religiosa, que é aquela forma que os fariseus, que Jesus tanto condenou, os religiosos da época, eram pessoas que conheciam as Escrituras. Mas a prática deles era totalmente distante das Escrituras. Tem um monte de gente aí. E um monte de gente que conhece as Escrituras, que lê as Escrituras, mas que não tem, que não conseguem viver isso. Olha o conselho que a palavra nos dá, não é? Quando diz aí no Salmo de número 1, o versículo 1 mesmo, né? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, aí diz, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Aí o texto, poxa, como assim, né? Como assim isso aí? A meditação nas Escrituras nos faz não ter gosto por querer andar por caminhos errados. Mas aí eu fico perguntando, que caminhos errados são esses, não é? Porque tem muita gente que ao longo inclusive de muitos anos, dizia que a roda dos escarnecedores era o local de trabalho, era não poder mais sentar com familiares que não professavam a fé cristã, que não eram evangélicos. Tinha muita gente que dizia isso. Não vou sentar com esse pessoal. Isso não tem nada a ver. Isso aqui fala de conselho. Fala de não seguir a instrução daquilo que está distante da Bíblia. Não fala sobre deixar de se relacionar com pessoas que não conhecem o Evangelho. Porque aí, então, a Bíblia entraria em contradição. Na verdade, é uma das formas eficazes que Deus usa, baseado em muitos textos das Escrituras. É o relacionamento. Então, Deus quer que a gente viva no meio do povo, no meio das pessoas. Inclusive no meio de pessoas que são zombadores, que não professam a fé cristã e que às vezes ridicularizam. Agora, mas é que a gente não viva e não acate os conselhos para se fazer a mesma coisa, mas com a prática de vida, mediante a meditação nas Escrituras, nós possamos fazer diferença, então, na vida dessas pessoas. Bem-aventurados exatamente aqueles que não andam no conselho dos perversos. Eles não se detêm no caminho daqueles que estão distantes do Senhor. E aí não se juntam à roda, ou seja, não compactuam. Se juntar à roda, não compactuam daquela prática. E aí isso fica claro. É claro que a caminhada cristã vai fazendo a gente entrar em alguns contrastes, mas pessoas que meditam nas Escrituras não compactuam de práticas erradas. E aí, claro que essas práticas erradas envolvem tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Eu fico pensando, né, no dia a dia, na vida, naquilo que a gente vai vivendo, o quão a gente pode fazer diferença quando a gente senta com as pessoas e a gente serve as pessoas. Mas quando as pessoas também sabem o que a gente faz e o que a gente não faz, quando as pessoas também sabem o que nós não fazemos, o que o cristão não faz, e por que ele não faz, olha, essa não é a prática que eu faço, isso em todas as áreas da vida, viu? Todas as áreas da vida. Desde das coisas que a gente faz dentro de casa até o nosso pensamento político. Por que você não repete essa prática? Por que você não segue esse conceito aqui? E a gente não faz, exatamente, a gente sabe dizer por que não faz, por causa da meditação que nós temos sempre nas Escrituras. Então, a meditação nas Escrituras precisa ser constante para se tornar um prazer.
A meditação nas Escrituras nos faz não compactuar com aquilo que é perverso, com aquilo que é contrário à própria Bíblia. Mas a gente vai, quando a gente vai vendo o texto, a gente vai pensando em mais algumas coisas. Aí diz, pelo contrário, né, como a gente já falou, o prazer dele está na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. E aí começa algumas comparações. E aí cabe a gente comparar e saber como está a nossa vida. No verso 3, por exemplo. É como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, e ele prospera em tudo que faz. Gente, a disciplina da meditação na Bíblia nos faz entender algumas coisas. Primeiro, essa disciplina, essa meditação, é uma árvore plantada na margem de um rio, ou seja, tem alimento para essa árvore. A árvore não precisa de água e sol, ela está na beira de um rio, tem sol e água para ela o tempo todo. Agora, o fruto vem no tempo dela. E aí diz, o que é que vai acontecer com aqueles que meditam, que tem essa prática da meditação, essa disciplina? O fruto vai vir no tempo certo. As folhas não murcham, não murcham. Prospera em tudo que faz. E quando diz prospera em tudo que faz, não está falando de riqueza, mas está falando que todas as coisas que a gente faz têm a bênção de Deus. Deus está nos abençoando nas coisas que a gente está fazendo, mesmo que não pareça. Às vezes, não sei se você já percebeu, às vezes a gente não imagina o quanto Deus pode nos usar. Até que chega alguém e compartilha com a gente, olha, você abençoou a minha vida tanto naquela situação, enfim, né? Situações e situações, mas tá aí. Agora, em contrapartida, aqueles que estão distantes dessa meditação, tem o que diz o verso 4, né? O mesmo não acontece com os perversos. São palha levadas pelo vento. Você já viu uma árvore quando está toda seca, as folhas todas secas no chão, e dá uma ventania? Não sei se você já testemunhou isso, talvez já, não é uma coisa muito incomum, eu já. E aí sobe folha para todo canto e se espalha, e não é uma cena tão legal, não é? Se espalha, não está a árvore verdinha ali. A árvore verdinha é bonita, mas quando se espalha, aqueles que não meditam são como palha levada para um lado para o outro, né? Não tem constância, não tem firmeza, não estão alimentados pela palavra de Deus. Bom, e ainda nessas comparações, vai nos ensinar que o Senhor vai trazer juízo, verso 5, né? Serão condenados quando vier o juízo, não terão lugar entre os justos, aqueles que não meditam. E aí o verso 6, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, e mostra que então é o Senhor que está à frente e que guarda o caminho daqueles que diariamente, que sempre estão preocupados em meditar, em manter essa prática da meditação da Bíblia, não como algo religioso que a gente tem que fazer com medo de Deus, mas pelo deleite, pelo prazer que a gente deve ter na lei do Senhor, e deve meditar nessa lei de dia e noite, deve ter prazer em meditar na lei do Senhor. Bom, a Bíblia fala de muitos outros textos, em muitos outros textos sobre isso, sobre a meditação, sobre a importância de aprendermos dia a dia do Senhor, tá certo? Eu espero que o Senhor nos ensine muito ainda sobre ele e possamos manter essa prática, a prática que eu digo, a disciplina, né? A gente está falando de disciplinas espirituais, a disciplina da meditação bíblica, tendo o prazer e o deleite em meditar nas Escrituras. Não precisa ser um texto tão longo, pode ser, mas seja o texto que você for ler, seja um capítulo da Bíblia, seja um pedacinho daquele capítulo, deleite-se, tenha prazer, que o Senhor está sempre a nos ensinar.